Olá a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de cálculo numérico. Hoje a gente vai implementar o método de Newton para sistemas não lineares, que ficou faltando aí na nossa aulinha de ontem, tá? Então, nosso algoritmo vai ser bem similar ao algoritmo que a gente já trabalha aí em sala faz um tempinho, tá? Então, a gente vai definir quem é o nosso vetor inicial, tá? O nosso vetor inicial de aproximação, o nosso x0, o nosso erro. E também a gente precisa definir quem é a função e a derivada da função. Perfeito? Depois disso, a gente vai seguir os passinhos aqui que o nosso algoritmo pede. Então, já vamos direto aqui para o Scilab para a gente poder implementar. Então, a gente vai criar uma function, e não de cá. A gente vai criar uma function, tá? Que eu vou chamar de Newton Sistemas Não Linear. Perfeito? Então, Newton Sistemas Não Lineares. Para a gente poder ficar sabendo o que a gente está fazendo. Então, o que a nossa função precisa de argumento de entrada? Ela primeiro vai precisar de uma função, que eu vou chamar de func, que vai nos dar o valor da função ou o valor das funções do nosso sistema, f1, f2, f3 até fn, e também vai nos fornecer a jacobiana daquele sistema. Então, se for um sistema 2x2, então a jacobiana vai ser uma matriz 2x2. Ela vai ter que retornar uma matriz. Então, a gente tem que implementar uma função e passar para o nosso sistema essa função. Perfeito? A gente precisa também do x0 como argumento de entrada. A gente precisa do nosso erro, S, tá? E a gente precisa do número máximo de iterações. Tá? Igual a gente já está acostumado aí. A saída do nosso sistema é o tradicional XR, que é a raiz, tá? O nosso erro de aproximação, o número de iterações realizados. Perfeito? Então é o tradicional que a gente faz aí para sistemas iterativos. Então a primeira coisa, vamos fazer o tratamento para o número máximo de iterações. Então, vamos colocar aqui, ó, define o número máximo de iterações. Então, a gente vai fazer if, então, se o nosso argumento de entrada for menor que, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4. Então, se for menor do que 4, é porque ele não forneceu o maxit. Então, vamos fazer o maxit ser igual a 20. Não precisa ser mais do que 20. Normalmente, o método de Newton para sistemas ele é bem rápido, tá? Ele não vai gastar aí no máximo 20 iterações para serem feitos. Caso você repare que o sistema está ficando preso, aí você aumenta o número máximo de iterações, tá? Mas usualmente não é necessário, não. Tá? Então, vamos aqui para o nosso algoritmo. Então, a gente fez essa primeira parte. Tá? Essa daqui está pronta. Agora, então, vamos fazer o erro inicial ser igual a infinito. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Vou fazer o erro inicial ir para infinito. Então, inicialização do erro. Então, nosso erro de aproximação vai ser igual a porcentagem inf. Perfeito? Agora, a gente vai fazer a inicialização do contador de iterações. Então, NI. Então, inicialização do contador de iterações. Então, a gente vai fazer NI ser igual a 0. Lá no nosso pseudocódigo não fala, mas a gente precisa inicializar a raiz também. Então, inicialização da raiz. Então, a gente vai fazer aqui XR ser igual a X0. Perfeito? Feito isso, a gente então vai para o nosso while. Tá? Então, enquanto o nosso erro for maior do que o erro de aproximação e o número máximo de iterações não for atingido. Então, enquanto o nosso erro de aproximação for maior do que o erro pedido. E o nosso número de iterações for menor que o número máximo de iterações permitido. Tá? Então, a gente vai repetir um certo processo. Qual que é esse processo? Primeiro, vamos atualizar o número de iterações. Então, a gente vai fazer NI ser igual a NI mais 1. Perfeito?
Então, a gente fez o nosso while. Então, a gente fez atualizar o número de iterações. Perfeito. Agora, a gente precisa calcular quem é o vetor f. Só que antes de calcular, lembrem-se que eu vou precisar armazenar qual é o valor da minha raiz, até para poder calcular o erro. Tá? Então, eu já vou fazer esse armazenamento antes de calcular o valor da função. Tá? Então, armazena o valor da variável antiga. Tá? A gente chama de antiga antes de calcular a nova. Tá? Então, a gente chama de xold normalmente. Tá? Então, eu vou fazer ela ser xr. Perfeito? Agora, a gente executa o cálculo da função e da jacobiana do sistema. Tá? Das funções, né? Vamos colocar assim. Das funções e da jacobiana do sistema. Então, como é que a gente vai fazer isso? Lembra que é essa função que eu passei aqui, ó. Essa função que eu forneci é ela que vai ser responsável por calcular o valor das funções do sistema e ela vai ser responsável por calcular a jacobiana do sistema, tá? Então, a gente vai passar como argumento de entrada para ela o valor da nossa raiz, ou da nossa aproximação. E ela vai calcular o valor da função e o valor da jacobiana naquele ponto. Perfeito? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, f e j, o valor da função e o valor da jacobiana vai ser igual a func de xr. Perfeito? Func de xr. Então, de novo, essa função é responsável por calcular tanto os valores do sistema f1, f2 até fn, quanto a jacobiana, a matriz até n por n do seu sistema. Tá? Ela vai te fornecer essas duas saídas. A gente tem que escrever essa função depois. Tá? Então, nós vamos implementar essa função aqui também para teste. Tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Perfeito? Então, fez isso, a gente calculou a função. Então, a gente já calculou esse ponto e esse ponto aqui. Tá? Então, a gente calculou o vetor f. Então, já tem todos os valores das funções do sistema. E a gente já calculou qual é a matriz jacobiana no ponto anterior. Tá? Agora, a gente precisa calcular a aproximação para a raiz. A primeira coisa que eu vou calcular é quem é o nosso fator de correção. Quem é o ΔX. Então, lembrem-se que o ΔX é menos J menos 1 vezes F. Tá? Então, eu preciso implementar isso que está aqui. Só que resolver J menos 1 vezes F é resolver um sistema linear. Lembra que a gente fez isso aí nas aulas passadas. Então, resolver J menos 1 vezes F é resolver um sistema linear. Então, a gente já tem aqui um programa, tá? Uma function que calcula sistemas lineares. É o método da eliminação de Gauss. Lembra que o método da eliminação de Gauss era um programinha que a gente tem que resolve sistemas lineares por meio da fatoração de Gauss. A gente implementou em sala. Então, eu vou utilizar esse método que está aqui para resolver esse sistema que está aqui, ó, J-1 vezes F. Eu não vou utilizar a inversa da matriz. Por quê? A inversa da matriz pode se tornar não muito eficiente conforme essa matriz aqui cresça demais. Tá? Por mais que a gente faça no nosso programa somente matrizes 2x2, 3x3, eu preciso ensinar o método mais robusto, tá? Mais eficiente. E o mais eficiente não é calcular a inversa direta da matriz, é resolver isso daqui como um sistema. Tá? Então, para resolver isso como um sistema, vamos utilizar o nosso próprio método de Newton. Tá? De Newton não, desculpa. O nosso próprio método de eliminação de Gauss. Tá? Então, deixa eu pegar ela aqui. Tá? E a gente vai utilizar ela aqui para o cálculo do fator de correção. Então, cálculo do fator de correção. Então, a gente chama de ΔX. Tá? Então, o nosso ΔX vai ser menos. Agora, a gente calcula, então, aquele sistema. Método de eliminação de Gauss. Passando a matriz, que é a jacobiana, e o vetor do lado direito, que seria o F. Perfeito?
Isso daqui, método de eliminação de Gauss, vai resolver essa parcela, J-1 vezes F. Tá? Então, a inversa da matriz J vezes o vetor F. Lembrando que isso aqui é um sistema linear. É como se fosse um sistema linear. A gente viu isso daqui na aula de ontem. Perfeito? Onde isso daqui era um sistema linear. Tranquilo? Então, dessa forma, a gente vai utilizar o método de eliminação de Gauss. Só que como isso daqui é uma outra função que a gente passa para o programa, a gente tem que executar ela antes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, antes de calcular, é executar ela aqui no início do nosso programa. Tá? Executa o método da eliminação de Gauss para sistemas lineares. Então, a gente coloca aqui, exec método de eliminação de Gauss.sci. Eu vou colocar um CLC aqui só para não ficar aparecendo esse pontilhado que aparece aqui em todo o começo de código, tá? Depois da execução. E aqui também deixa eu colocar um underline aqui só para separar e ficar método de eliminação de Gauss. Perfeito? Então, essa parcela do código aqui resolve J-1 vezes F. E lembra de colocar o sinal menos aqui. Então, calculado o fator de correção, a gente atualização da aproximação para a raiz, para a solução, né, no caso, do sistema não linear. Então, a gente vai fazer XR ser igual a XR mais ΔX. Tá? Lembrando, ó, então a gente faz XR igual a XR menos ou mais, né, ΔX. Lembrando que o ΔX envolve o sinal de menos. Então, essa parcela aqui já foi implementada também. Perfeito? Agora a gente calcula o erro. Então, para calcular o erro, a gente vai fazer aquela diferença entre ifs, tá? Para a gente poder separar a raiz muito próxima de zero das raízes não próximas de zero. Então, a gente vai fazer if. Então, se SQRT, lembrando que XR é um vetor, tá? Porque é um sistema linear. Então, ele é um vetor com as incógnitas do seu sistema. Tá? Então, a gente tem que fazer a raiz quadrada de todas as componentes do vetor ao quadrado. Então, a raiz quadrada, SQRT, da soma de todos os valores do vetor ao quadrado. Então, xr ponto elevado ao quadrado, para fazer todos os termos de xr ao quadrado. Depois a gente soma todos esses valores e tira a raiz quadrada. Então, se isso aqui for muito pequeno, então se for menor do que 1 vezes 10 a menos 10, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, o nosso erro de aproximação vai ser simplesmente esse valor. Aqui, só que aqui no ponto ao quadrado vai ser XR menos XOLD. É a diferença entre o valor atual e o valor anterior. Perfeito? A diferença entre o valor atual e o valor anterior. Caso contrário, ou seja, se isso aqui não for um número muito pequeno, então a gente pode dividir, a gente pode normalizar, tá? E dividir por exatamente a raiz quadrada do XR. Tranquilo? Então, mesmo processo que a gente fazia aí anteriormente. E a gente finaliza aqui com o end do nosso if. Então, esse end aqui finaliza o if aqui. Perfeito? Então, aqui está o nosso erro para o sistema. Mesma coisa que a gente tinha feito anteriormente, tá? Então, esse ponto, a gente calculou o erro, tá? E, teoricamente, a gente finaliza o end, tá? Aqui. Agora, basta mostrar o vetor de soluções encontrado, o erro atingido e o número de execuções. Mas isso o programa já faz na saída. Perfeito? A saída dele já faz. Mas como é bom a gente olhar passo a passo o que está acontecendo com o programa, eu vou fazer isso aqui no final. Então, eu vou mostrar os valores
da aproximação para a raiz, para a solução e o erro. Então, eu vou fazer mprintf, onde eu vou mostrar a raiz, a solução aproximada na iteração porcentagem D é, vamos colocar um /n, vamos fazer um x igual, aqui não precisa desse espaço não, /n, x igual, vamos dar outro /n aqui. Vocês vão entender o porquê quando a gente mostrar. Então aqui, ó, mostra a solução aproximada da iteração tal, vai ser, aí pula uma linha, tá? Na linha de baixo escreve x igual, depois pula outra linha, perfeito? Aqui eu vou mostrar ni. Outro mprintf para mostrar agora a raiz. Então, mprintf, agora a gente vai mostrar a raiz. Então, como é que a gente vai mostrar a raiz? Porcentagem, ponto, 6f, 6 casas decimais, /n, para pular a linha, porque isso daqui, x é um vetor, tá? Então, a gente vai mostrar xr agora, só que xr é um vetor. Então, por ele ser um vetor, eu pulo a linha para mostrar cada número do meu vetor em 6 casas decimais. Então, xr aqui. Perfeito? E agora a gente mostra o erro. mprintf, o erro de aproximação é, então a gente vai fazer p igual porcentagem ponto, 2 casas decimais em modo científico, tá? E aí vamos pular 2 linhas para separar a solução da outra, tá? E aqui a gente mostra EP. Então, essa primeira linha vai mostrar a iteração que a gente está, pula uma linha, começa a mostrar quem é a solução, tá? XR, quem é a aproximação para a solução, tá? A solução é mostrada aqui, perfeito? E depois de mostrar a solução, a gente mostra quem é o erro. Tá? Então, vai ser 3 resultados que vão ser mostrados na tela para a gente, perfeito? Então, o nosso código com o método de Newton para sistemas está implementado, tá? Vamos salvar, então, ele aqui. Então, Newton, sistemas não lineares. Então, vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vou salvar na mesma pasta que eu estou trabalhando, que é em aula. E lembrem que esse arquivo tem que estar na mesma pasta do método de eliminação de Gauss, já que a gente faz uso dessa função aqui, ó, na linha 3. Perfeito? Aqui na linha 3 a gente faz uso, então tem que estar na mesma pasta. Então vamos chamar ele aqui Newton Sistemas Não Lineares.sci. Então ele é um arquivo SCI. Eu não preciso de colocar o ponto .sci aqui não. Tá? Aqui arquivos SCI já coloca um arquivo .sci para mim. Vou salvar, ele já vai aparecer aqui automaticamente. Tá? E o nome dele aqui já muda automaticamente. Perfeito? Posso fechar aqui o método de Newton. O método de eliminação de Gauss. Então, o nosso método está implementado, perfeito? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o nosso teste, tá? O nosso teste envolve, primeiro, fazer uma função, tá? Que vai ser responsável por armazenar os dados do sistema linear. Então, a nossa função, ela deve armazenar quem é as funções do nosso sistema e também quem são as derivadas do nosso sistema para que a gente possa montar a matriz jacobiana. Então, para poder fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar como exemplo esse nosso exemplo aqui, tá? Que a gente passou em sala de aula, que é esse sistema aqui não linear formado pelas funções 4x² mais y² mais x² vezes y² igual a 4 e x² menos y² menos 8xy menos 2x menos y igual a 1, tá? E que a gente viu que visualmente esse sistema não linear possui 4 raízes. A gente vai tentar encontrar algumas delas aí. Perfeito? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é trabalhar isso daqui para as funções. Então, eu trouxe aqui para o meu programa que escreve os cálculos, quem é o meu sistema. Então, ó, do sistema não linear, temos que... Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever quem são as funções f1 e f2. Então, ó, f1
de x e y vai ser dada por isso que está aqui e passo 4 para o lado de cá. Então, menos 4. E f2 de x e y vai ser isso que está aqui, passo 1 para o lado de lá, menos 1. Então, essa é a nossa f1 e essa é a nossa f2. Para a jacobiana, precisamos calcular as derivadas parciais de cada função em cada uma de suas variáveis. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, assim, é pegar f1, derivar parcialmente em relação a x, depois em relação a y, pegar f2, derivar parcialmente em relação a x, depois parcialmente em relação a y. Perfeito? Então, vamos lá. Então, primeiro, derivada parcial de f1 em relação a x. Então, você tem que derivar isso aqui em relação a x. Lembrando que o que não é x é constante. Então, derivada de 4x ao quadrado é 8x. A derivada de y ao quadrado, como o y é uma constante em relação a x, vai dar 0. A derivada de x ao quadrado y à quarta vai dar mais 2x y à quarta. Lembrando que y à quarta é uma constante quando você deriva isso aqui em relação a x. Então, você deriva apenas x ao quadrado, então 2x y à quarta. E menos 4, 4 é uma constante, derivada em relação à constante é 0. Então, essa é a derivada em relação a x. A derivada de f1 em relação a y será 4x ao quadrado é uma constante em relação a y, então a derivada vai dar 0. A derivada de y ao quadrado é 2y, mais a derivada de x ao quadrado y à quarta em relação a y vai ser 4x ao quadrado y à terceira. Perfeito? E aí, a derivada de menos 4 em relação a y é 0. Então, essa daqui é a nossa derivada de f1 em relação às suas duas variáveis. Agora, vamos para f2. Então, a derivada de f2 em relação a x. A derivada da segunda função em relação a x. Então, a derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de y ao quadrado em relação a x é 0. Derivada de menos 8xy, então vai ser menos 8y, já que a derivada de 8x é 8, então menos 8x, menos 2x vai ser menos 2, a derivada. Tá? Menos y, a derivada em relação a x é 0, e menos 1, a derivada em relação a x também é 0. Perfeito? Agora, a derivada da função 2 em relação a y, a gente terá. Então, derivada de x ao quadrado será 0. Derivada de menos y ao quadrado, então vai ser menos 2y. Derivada de menos 8xy vai ser menos 8x. Derivada de menos 2x será 0, já que 2x é uma constante em relação a y. Derivada de menos y vai ser menos 1. E a derivada de menos 1 é 0. Essa daqui é a derivada da nossa função. Então, a nossa jacobiana está pronta. Tá? Porque a nossa jacobiana é a matriz 2 por 2 formada pelas derivadas. Tá? Então, ela tem essa primeira derivada, a derivada da função em relação a 1, derivada da função em relação a y, derivada da função 2 em relação a x, derivada da função 2 em relação a y. Então, você já tem. Então, é esse valor aqui, esse valor de cá, esse valor aqui, e esse valor aqui. Então, a gente já tem o sistema. Então, a gente tem quem são as nossas funções e a gente tem quem é o sistema. Então, ó, só para deixar bem claro, isso daqui vai ser f1, f2. Então, primeiro valor no vetor de valores da função, segundo valor no vetor de valores da função. A jacobiana, essa aqui vai ser a entrada 1, 1, essa aqui vai ser a entrada 1, 2, essa aqui vai ser a entrada 2, 1, essa aqui vai ser a entrada 2, 2, tá?
E lembrando também que no código iremos fornecer um vetor x, tá? Que vão conter as duas entradas, x e y. Então, lá no nosso código, tá? A gente vai escrever esse primeiro vetor aqui como x1, assim, e o y vai ser x2. Lá no código, tá? Por que que lá no código a gente vai fazer assim? Porque a gente vai fornecer só um vetor x1. A gente não vai separar os dois valores, x e y. A gente vai fornecer direto um vetor dessa forma. E ele vai conter as duas informações. Então, a primeira informação vai ser o x, a segunda informação vai ser o y. Se tivesse aqui um z, tá? Então, seu vetor seria 3 por 3, aqui seria x3. Perfeito? Não muda, tá? É a mesma coisa. Mas no nosso caso vai ser só 2 por 2. Então, o que a gente vai fazer? Vou aqui executar um novo script, novo, e a gente vai fazer function. Tá? Eu vou chamar aqui ó, de sistema teste. Pode chamar o nome que você quiser, não tem problema. Depois, a única coisa que a gente vai fazer é utilizar esse nome na chamada do código. Então, o que essa função vai receber? Ela vai receber um vetor x. Tá? É a única coisa que ela vai receber, um vetor x. Se você pegar aqui, ó, func aqui, ó, xr, quem vai fornecer isso no seu sistema, no método de Newton, é o próprio método de Newton. Ele vai fornecer aqui, ó, xr. Então, vai entrar aqui xr. Perfeito? Agora, para a saída do sistema, a gente vai ter duas saídas. Os valores da função e o valor da jacobiana. Perfeito? Então, a gente vai ter as duas funções aí saindo do sistema. Então, vamos escrever quem são as nossas funções e a nossa jacobiana. Então, lembra que para a nossa função, tá, a gente vai ter dois valores, f de 1 e f2. Então, vamos lá. Quem é a minha função f1? 4x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vai ser 4 vezes o x é x1 ao quadrado mais y ao quadrado, que é o x2 ao quadrado. Então, 4x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, x ao quadrado, y à quarta menos 4. Então, mais x ao quadrado vezes y, que é x2, à quarta menos 4. Então, x ao quadrado vezes y à quarta menos 4. Essa é a nossa função 1. Quem que é a nossa função 2? A nossa função 2 é x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, vai ser x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado. Então, x e y ao quadrado. Menos 8xy menos 2. Então, menos 8 vezes x vezes y, que é x2. Menos 2 vezes x. Então, x1. Menos 2 vezes x. E agora, menos y menos 1. Então, menos y, que é x2, menos 1. Então, essa é a nossa segunda função. Então, aqui a gente define as funções, ó. Definição das funções do sistema não linear. Perfeito? Agora a gente vai para a definição da jacobiana. Então, definição da matriz jacobiana. Então, a gente precisa fazer aquelas derivadas. Então, a gente tem 4 valores para jacobiana. A11, A12, A21 e A22. A gente tem que fazer as 4 na mão. Se fosse um sistema 3x3, jacobiana seria 3x3. Então, ela teria 9 valores. Você tem que entrar com os 9 valores. Então, vamos para a primeira. Então, a jacobiana primeira é esse termo que está aqui. 8x, 2x, y à quarta. Então, 8 vezes x, mais 2 vezes x, vezes y
y não, x2 à quarta. Então, 8x mais 2x y à quarta. Perfeito. O segundo, que é a entrada 1, 2 da sua jacobiana, vai ser 2y, 4x ao quadrado, y ao cubo. Então, 2y mais 4x ao quadrado, y, x2 ao cubo. x2 ao cubo. Agora, quem vai ser a entrada 2, 1? Vai ser 2x menos 8y menos 2. Então, 2x menos 8y menos 2. 2x menos 8y menos 2. Então, 2x menos 8y menos 2. Perfeito. Agora, a entrada 2, 2 vai ser essa que está aqui. Então, menos 2y menos 8x menos 1. Menos 2y menos 8x menos 1. Então, essa daqui é a segunda entrada. Perfeito? Então, esse daqui é o nosso sistema. Vamos salvar ele aqui. Sistema teste. Então, eu tenho que salvar com o mesmo nome. Então, sistema teste.sci. Então, ele já aparece aqui, ó, sistema teste.sci. Perfeito? Eu não sei por que a função aqui, ó, ela não ficou como saída, mas vamos fazer o teste para ver se funciona. Então, eu vou pegar aqui teste em sala, vou abrir o código teste em sala. A gente precisa executar duas funções agora. A gente precisa executar o método de Newton para sistemas. Então, deixa eu pegar ele aqui. Newton sistemas não lineares. A gente precisa executar ele. E precisa executar também essa função que a gente acabou de criar. Tá? Então, sistema teste, que vai ser o teste que a gente vai passar para o método de Newton. .sci. Então, a gente precisa inicializar as duas coisas. Não tem definição dessa vez. Tá? Vamos só começar aqui, vamos falar quem é o x0. A nossa primeira aproximação. Tá? Para a nossa primeira aproximação, vamos escolher aqui uma dessas raízes aqui para tentar encontrar. Então, vamos tentar encontrar essa primeira raiz aqui, ó. E quando eu digo é tentar mesmo, tá? Então, vamos passar como primeira inicialização, vamos passar aqui, ó, 1/2 e 0 como valor inicial, tá? Então, vamos passar aqui um vetor com 1.5 e 0. Então, a gente tem que separar quem é o x, quem é o y, tá? Quem é o x e quem é o y. Eu estou pegando o x igual a 1.5 e o y igual a 0. Então, é um ponto sobre o eixo x aqui. Para a gente tentar aproximar essa primeira raiz aqui do sistema não linear. Perfeito? Aqui a gente vai chamar o método de Newton. Então, aqui a gente vai chamar o método de Newton. Só que, no valor da func aqui, a gente vai passar quem é o nosso sistema teste. Tá? Então, a gente está fornecendo uma função para outra função. Perfeito? Isso é plenamente possível. Aqui, vamos colocar a entrada, o x0, o nosso erro, vamos colocar 1e a menos 10, e a menos 6. Eu não vou definir o número máximo de iterações, deixa para o programa. Tá? E aqui eu não tenho a saída de FR. E a saída aqui, eu coloquei EP, depois NI. Então, aqui, ó, coloquei EP, depois NI. Perfeito? Então, com tudo pronto, dedos cruzados, a gente executa, então, o nosso código. Então, tá lá, ó. Ele vai, então, aproximar, tá? E aí ele vai te falar que a primeira aproximação aqui, ó, deu 0.993051 menos 0.22. Então, ó, tá bem próximo do 1 aqui, então 0.99 e 0.22 aqui, ó. Perfeito? Então, aproximou corretamente. Vamos tentar pegar esse ponto que está aqui, ó, agora aqui embaixo. Então, vamos fazer menos 2 e 1. Vamos começar a aproximação com, na verdade, o x valendo 1 e o y valendo menos 2. Então, o x valendo 1 e o y valendo menos 2. Então, vamos executar F5. Então, ó, ele gastou 6 iterações
para encontrar a solução com 0,1972. Então, vamos ver aqui, 1972 faz muito sentido. E menos 1,84. Então, menos 1,84 faz muito sentido aqui também. Perfeito? Então, você tem essas duas aproximações. Para essa outra raiz aqui, ó, eu poderia começar aqui com o x sendo menos meio e o y sendo menos 0,5. Então, vamos ver aqui. Menos 1,5 e o x sendo menos 0,5. Vamos ver se a gente aproxima aquela de lá. Ó, menos 0,98991. Então, 0,98991 está bem próximo do menos 1. Faz sentido. E menos 0,27. Tá? Então, menos 0,27 para cá. Perfeito? Então, faz todo sentido para encontrar essa raiz aqui. E para essa raiz aqui do sistema, tá? Então, para essa solução aqui, a gente poderia começar com o x valendo menos 1 e o y valendo 2. Tá? Então, menos 1 e o x valendo 2. Vamos ver se a gente encontra ele. Então, menos 0,34 e 1,6. Então, menos 0,34 está bem próximo aqui do 0,5 e 1,63. Então, 1,63 por aqui. Então, observa que a gente conseguiu encontrar as 4 raízes do sistema não linear, tá? Apenas mudando o valor inicial, o valor de x0, tá? Então, o valor que você inicializa aqui, ó, o seu sistema, tá? Ele é responsável por ditar em qual raiz vai acontecer aquela aproximação. E o nosso sistema aqui funcionou perfeitamente. Perfeito? Nosso sistema teste aqui entrou perfeitamente no sistema. Tranquilo? Agora é com vocês, estudem, tá? Façam com muita calma isso daqui, tá? Porque são vários processos diferentes, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Até a próxima.